Vamos lá, né? Fala, Edson, beleza? Tudo bem? Vamos lá para mais uma live da nossa semana. Hoje é nosso último dia de lives dessa semana. A gente vem fazendo uma live por dia. Queria aproveitar para falar que eu falei que a live de ontem ia ficar 24 horas aqui, mas aí eu vi que o Instagram ele mudou algumas coisas no dia de ontem e por algum motivo a maioria das pessoas acho que não está mais conseguindo deixar as lives 24 horas. Mas vamos lá. Aqui tá frio, né? Tá esfriando, né? Pra quem é de Caxias, oi Mari, tudo bem? Pra quem é aqui de Caxias, né? Tá esfriando a bagaça, né? Legal. Vamos esquentando, né? Na medida do possível aí. O assunto de hoje é propósito, então a gente vem falando a semana de liderança, de desenvolvimento pessoal como um todo, né? O desenvolvimento pessoal está sempre conectado com a liderança, não tem como não estar, né? E a gente bate muito na tecla de liderar pelo exemplo, de ser a mudança que a gente quer ver no mundo, né? Frase clichê do Gandhi, mas muito verdadeira, né? E um dos pontos que a gente compartilhou hoje um post até aqui no nosso Instagram da Gênese, do Abílio Diniz, que é um grande empresário brasileiro, um dos empresários brasileiros que a gente mais admira. E ele é um cara que foca muito em propósito, né? Para quem já pesquisou um pouco a história dele, mas eu vou contar um pouquinho aqui. Ele é do grupo Pão de Açúcar, né? Supermercados Pão de Açúcar. A última vez que eu vi, ele era o terceiro maior acionista global do Carrefour. Ele fala muito de propósito de vida, de fé, de espiritualidade, de saúde, enfim, na verdade, todos os pontos que a gente fala na Gênesis Treinamentos também, em diferentes áreas da vida. E a frase que a gente compartilhou hoje dele é que ele fala que não importa o quão difícil esteja o momento que a gente está passando, né? Foca no propósito que vai ficar tudo bem, né? E eu tenho visto bastante isso, procurado fazer essa leitura, né? Nas pessoas em geral, mas principalmente em mim mesmo também nesse momento de muitas mudanças que a gente está passando, todos nós, né? Teve gente que perdeu várias condições de vida, ou várias condições mudaram, né? E o que sustenta a gente vai ser sempre o propósito, sempre uma conexão com algo que nos move, que nos motiva, né? Então, hoje eu quis trazer aqui um conteúdo que é baseado no Círculo de Ouro, que talvez vocês já conheçam, do Simon Sinek, mas eu não vou chover no molhado e explicar do jeito que ele sempre explicou, eu vou tentar explicar de um jeito um pouco diferente o Círculo de Ouro, não dizendo necessariamente que uma coisa é melhor do que a outra, mas para que a gente possa se conectar com o nosso propósito de vida através dessas três maneiras. Encontrando um porquê, encontrando um como, encontrando um o quê. Então, vamos lá. Quando a gente fala de propósito de vida, esse é um tema que fica meio nebuloso muitas vezes, eu acho, para as pessoas, porque a gente foca muito na forma, né? A gente tende a associar muito propósito com uma profissão, uma função, né? Então, meu propósito é ser advogado, meu propósito é ser empresário, meu propósito é ser mãe, é ser pai, meu propósito é XYZ, né? E aí a gente começa a entrar numa autocobrança excessiva também de eu preciso encontrar o meu propósito, eu preciso encontrar alguma coisa que eu vou fazer pro resto da vida. E na nossa visão, Gênesis e Treinamentos, a gente conversa muito sobre propósito no nosso dia a dia, aqui eu e a Tamara também, e com outras pessoas que fazem parte da Gênesis, assim, por trás, parceiros nossos, professores nossos, etc. A gente enxerga que o propósito não é algo que a gente encontra uma vez e deu, e está resolvido. É uma construção diária e, ao mesmo tempo, ele está sempre disponível. Nunca existiu um segundo sequer que a gente estivesse desconectado do nosso propósito, porque isso não seria possível. É impossível a gente, no fundo, né, já dando uma resposta, talvez, para o título que eu coloquei aqui na live, né? 3 maneiras de se conectar com o propósito. Uma delas, talvez, que eu até nem anotei aqui, mas é a gente perceber que a gente sempre está vivendo o nosso propósito de uma forma ou de outra. Tudo que a gente passa, e aí já vou conectar aqui com o porquê, que é o tema, que é o centro do Círculo de Ouro, tudo que a gente passa tem um porquê. Tudo que a gente está passando agora. Então tem gente que está passando, sei lá, por desemprego, tem um porquê. Tem gente que está passando por aperto financeiro, tem um porquê. Tem gente que está passando por perda de cliente, tem um porquê. Falando do âmbito econômico, né? Aí vamos para a saúde. Tem gente que está passando por medo de pegar uma doença. Tem um porquê disso. Tem gente que está doente. Tem um porquê disso. Tem gente que pode
perder um familiar ou está com medo de perder um familiar. Existe um porquê para tudo isso. E esse porquê, talvez a gente possa conectar com o ponto que eu trouxe aqui como sendo talvez o central e a primeira das 3 maneiras que a gente pode buscar para se conectar com o propósito, que é focar no aprendizado. O porquê sempre tem a ver com o aprendizado. O porquê ele é algo que todos os seres humanos compartilham. Existe um propósito maior que é compartilhado por todos os seres humanos. Então, o Rafael tem um propósito, a Mari que está aí tem um propósito, o Edson tem um propósito. Cada pessoa tem um propósito na forma, né? Que pode ser uma profissão, uma função, o que quer que seja. Mas existe um propósito que é similar e dividido e compartilhado por todos os seres humanos, que é evolução, aprendizado, desenvolvimento de amor, de sabedoria, de paz, de compaixão, o que quer que seja a palavra que a gente queira usar, né? Todos estamos aqui para evoluir, todos estamos aqui para aprender, né? Então, quando a gente está passando um momento, às vezes, difícil, se a gente simplesmente lembrar que o foco não é ter resultado, na verdade, o foco é aprender, a gente já volta para o centro, já volta a se conectar com o nosso propósito, né? Porque, às vezes, a gente está tentando resolver os problemas, né? A gente está tentando, putz, eu estou sem dinheiro. Então, o propósito é ter dinheiro. Não, o propósito de ficar sem dinheiro não é ter dinheiro. O propósito de ficar sem dinheiro é aprender a lidar com o financeiro. O propósito de ter um problema na carreira não é voltar a ter um trabalho maravilhoso ou conquistar um cargo de diretor, o que quer que seja. O propósito de ter desafios na carreira é aprender a lidar com o assunto carreira. O propósito de ter desafios no relacionamento é aprender a lidar com o assunto relacionamento. E no fundo tudo isso se traduz em desenvolvimento de sabedoria, desenvolvimento de amor, desenvolvimento de compaixão, uma conexão com a nossa essência, né? Então é interessante a gente observar que, independente da forma, o propósito, o aprendizado, né, que é talvez o centro, o grande porquê que está aqui no meio, ou a evolução, né, está sempre disponível, é incondicional. E isso é um ponto que eu já bati aqui em outros conteúdos. Todo propósito condicionado à forma, ele é falso. Todo propósito verdadeiro, ele é incondicional. O que significa isso? Ele pode ser praticado a qualquer instante, em qualquer lugar, a qualquer momento, qualquer hora, qualquer condição. Então, aprender é incondicional. Posso aprender na crise, eu posso aprender quando eu estou bem, eu posso aprender no Himalaia, eu posso aprender em Caxias do Sul, eu posso aprender no verão, eu posso aprender no inverno, eu posso aprender na minha cama deitado, eu posso aprender lendo um livro, eu posso aprender passando pela maior dificuldade da minha vida, eu posso aprender encontrando o amor da minha vida, eu posso aprender com o fim de um relacionamento. Então isso é incondicional. O propósito verdadeiro é sempre incondicional. Porque senão, o propósito seria uma prisão. Se o propósito estivesse condicionado a coisas externas, a formas, ele seria uma prisão. Então, a gente pode colocar, se fizer sentido pra gente, nesse momento, em qualquer momento da nossa vida, como propósito, o aprendizado, a evolução em si. Simples assim, né? E aí a gente vai trocando o resultado pelo processo, né? Ao invés de eu colocar como propósito ficar milionário, por exemplo, se isso é algo que eu quero, eu posso colocar como propósito o processo, né? Que é aprender a vencer minhas limitações financeiras. E percebe como isso pode ser feito todos os dias, e não só quando eu me tornar milionário, né? Se a pessoa quer ficar milionária, beleza, não tem problema nenhum nisso. Mas aprender a vencer suas limitações financeiras é algo que pode ser feito todo santo dia. E aí, se isso for feito todo santo dia e existir um contexto para a pessoa ficar milionária, bilionária, isso vai se desdobrar. Se não existir um contexto, talvez não se desdobre, mas o aprendizado está acontecendo, né? Então a felicidade vem, que ela vem do processo. Tá bem abstrato, né? Isso que eu estou falando, mas o propósito de vida é um assunto que fica um pouco mais abstrato. E aqui no centro ele é mais abstrato. Agora a gente vai caminhar um pouco para as bordas e ele vai ficar um pouquinho mais tangível, talvez, né? Então, no centro do propósito está o motivo central do propósito de vida que a gente pode usar para se conectar com o propósito, que é a evolução constante, o aprendizado, ou um motivo maior, um porquê maior que a gente tenha por trás de qualquer forma, por trás de qualquer coisa que a gente faça, né? Tá dando para entender, gente? Sim ou não? Espero que esteja claro, tá? Depois que a gente sai do porquê, que a gente entende que existe um propósito por trás que é sempre evoluir, sempre aprender, sempre ganhar sabedoria, amor, né? A gente começa a se conectar com como, que é o estilo de vida que eu vou levar, né? De que maneira eu vou buscar as coisas que fazem sentido para mim.
E aí a gente colocou aqui, a gente estava montando conteúdo juntos aqui, a Tamara, e a gente colocou uma frasezinha aqui que talvez resuma um pouco do estilo de vida que a gente pode levar, que é deixar ir todos os tem que. A gente fala muito isso no dia a dia, todos nós, seres humanos, a gente tende a estar num momento qualquer do trabalho, da vida, às vezes está descansando e a gente fala, nossa, eu tenho que fazer tal coisa, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo. E muitas vezes a gente se compara até com outras pessoas e a gente começa a achar que a gente precisa tal coisa, né? Então, é muito comum a gente achar que a gente precisa, que eu tenho que ter um cargo, eu tenho que, sei lá, casar e ter filhos, eu tenho que me mudar de cidade, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo, né? A gente vai se comparando com as outras pessoas, às vezes, até por causa das redes sociais, muitas vezes, né? Vai se comparando com grandes influenciadores e vai se comparando com outras pessoas. E a gente vai, sem querer, alimentando esses... Nossa, eu deveria estar em tal posição. Então, nossa, com a idade que eu tô, eu já deveria estar rico. Eu já deveria estar morando em tal lugar. Eu já deveria estar num cargo de liderança. Eu já deveria estar com filhos, eu já deveria estar isso, eu já deveria estar aquilo, né? Isso tudo é falso. Todo deveria ou todo tem que é falso. Então, a gente pode juntos buscar sempre observar isso no dia a dia. É um treino, né? E tem épocas, fases que a gente está muito consciente para isso e tem épocas que a gente fica um pouco inconsciente. Então, a sugestão, né, que eu deixaria para que se fizer sentido, né? É a gente observar sempre esses tem que a nossa mente fala ou esses eu deveria, né? Então, eu deveria já estar rico na idade que eu tô. Isso é falso, isso nunca pode ser um propósito. Então, observa como o deveria não tem como ser um propósito. Porque se fosse um propósito, já teria acontecido. Já estaria acontecendo. Então, eu deveria estar com a minha vida resolvida. Não, isso não é um propósito. Isso é um auto-chicoteamento, né? É uma autocobrança absurda que vai trazendo um peso pra gente. Então, a gente pode trocar isso, né, na parte do... A gente falou um pouquinho do como, né, do porquê, que é a essência do propósito, que é a evolução constante, o aprendizado, buscar sempre o aprendizado por trás da situação, isso pode ser um propósito. A gente pode buscar o como também, que é eu tirar todos os tem que, tenho que, ou eu deveria isso, eu deveria estar em tal lugar, deveria estar fazendo isso, deveria já ter chegado em tal ponto. A gente pode trazer leveza, né? Então, por exemplo, a gente se permitir investigar mais. Eu não sei o que eu deveria estar fazendo, tudo bem, vou me permitir investigar, não preciso setar o meu propósito pelo que os outros estão fazendo, né? Ou pelo que a sociedade diz que eu deveria estar fazendo. Posso estudar sobre o assunto, buscar reduzir comparação, né? Trazer um pouco mais de leveza para que a nossa vida não fique tão pesada, né? Então não é porque a fulana lá, a influenciadora das redes sociais, parece ter uma vida perfeita que eu tenho que ter uma vida que nem ela. Não faria sentido isso para mim, né? Eu não devo ser que nem ela, não tenho que nada. Eu só posso me divertir, fazer o que é natural para mim. Então o propósito está muito ligado à naturalidade, né? As coisas que nos trazem leveza. O propósito, no fim das contas, ou no fundo, ele não é esforçoso. Ele exige desafios, claro, ele exige coragem, ele exige uma vontade de se desafiar, mas ele é leve, ele é fluido, vamos dizer assim. São as coisas que quando a gente se coloca para fazer, de alguma forma elas meio que fluem. Então a gente fala um pouquinho do porquê, né? Um pouco do quê. Como eu disse, o tema de hoje ele é um pouco mais subjetivo, então talvez fique um pouco difícil de conectar com a prática, né? Mas a gente vai fazendo esse esforço aqui, tá? E chegando no quê, que é a parte periférica do Círculo de Ouro, tá? Para quem está chegando agora, esse é o Círculo de Ouro do Simon Sinek. Se alguém quiser, depois eu passo a referência também do autor. O que ele vai trazer mais para a forma. Então, o porquê ele sempre vai ser mais abstrato, né? Que é o motivo pelos quais a gente faz as coisas. É o centro do propósito. O centro do propósito de vida está no porquê. O motivo pelos quais eu faço as coisas. Que pode ser simplesmente o motivo de evoluir como ser humano. O como é a maneira, né? Se é com leveza ou se é me autocobrando. Se é de uma maneira divertida, né? Fluida, ou se é com peso, com comparação, né? E aí, aos poucos, a gente vai chegar no o quê? Que são as coisas de fato que a gente vai fazer. Que é, geralmente, quando as pessoas dizem que estão procurando um propósito, ou que encontraram seu propósito, elas estão falando do quê? Estão falando da forma, né? E eu já falei que o propósito não é a forma, o propósito é a essência. Mas o que também faz parte do propósito, ele é o desdobramento. Então, quando a gente fala do que,
A gente está falando de quais atividades eu vou fazer na prática que são um desdobramento de quem eu sou. E isso é um propósito, né? Então o que? Ele tem muito a ver com servir o mundo com os nossos talentos. São aquelas coisas que a gente faz com os talentos, habilidades, né? São aquelas coisas que a gente faz e que a gente termina de fazer e a gente está com mais energia do que a gente começou. Então, eu até convido vocês, né, a observarem no dia a dia de vocês quais são as coisas que vocês fazem, tarefas que vocês fazem, habilidades que vocês usam, que quando vocês terminam de fazer a atividade, vocês estão com mais energia do que antes. Então eu vou dar só um exemplo próprio, só para ilustrar. Para mim é dar aulas, é dar treinamentos, é fazer uma live como essa, né? Quando eu termino de dar uma aula, às vezes dou uma aula de 3 horas no treinamento, eu termino com mais energia que eu comecei. Então isso é um indicativo, eu vejo que faz parte do meu propósito, né? Então estou dando só esse exemplo pessoal para vocês também terem um exemplo de base, né, para refletir. O que eu termino de fazer? Às vezes eu passei horas fazendo e quando eu termino eu estou com mais energia que eu comecei. Isso pode ser um desdobramento do o que do propósito de vida. Então, coisas que nos energizam, né? Coisas que a gente sempre volta também, atividades que a gente sempre volta, até nos momentos de mais dificuldade. Então, às vezes a gente está numa semana ruim, uma semana difícil, está estressado com alguma coisa, está com algum problema, e a gente não consegue não fazer aquela atividade que faz parte do nosso propósito também, né? Às vezes é um hobby, às vezes é um uso de algum talento, de alguma expressão que a gente tenha, né? Então a gente pode observar isso também. O que são as coisas que na minha vida eu sempre acabo fazendo? Por mais que esteja num momento difícil, sei lá, eu gosto de estudar, eu sempre vou estudar. Eu gosto de desenhar, o mundo pode estar acabando, eu vou achar um tempinho para eu desenhar, porque isso faz eu me centrar, voltar para o centro, né? E também aquele clichê que muita gente já fala, mas que, na minha visão, apesar de ser meio clichê, é verdadeiro, que é o que a gente faria até de graça. Então, o que a gente faria até de graça também é o nosso propósito no desdobramento mais da forma, né? No quê? Então, retomando, a gente tem o porquê, que é o motivo central pelo que a gente faz as coisas, e eu até comentei aqui que todo ser humano tem um porquê em comum, toda a humanidade tem um porquê em comum, que é a evolução, desenvolvimento de amor, de sabedoria. O como, que é a maneira que a gente faz as coisas, se é leve, se é pesado, se é divertido, se é esforçoso, etc. E o que é a forma em si, né? Na forma, aquelas coisas que a gente faria até de graça, normalmente são as coisas que vão desdobrar no nosso propósito de vida, né? E a gente vê que, até dentro das profissões, as pessoas mais realizadas em suas profissões são as que fazem aquilo que elas fariam de graça, né? Então, muita gente, a gente está num momento da sociedade em que antigamente as pessoas escolhiam uma profissão e passavam a vida inteira nela, né? E até nos estudos que a gente já fez aqui de propósito de vida, para montar conteúdo sobre isso, a gente vê que hoje em dia isso já mudou muito, né? É um outro cenário completamente diferente, né? Hoje em dia, com 30 anos de idade, com 40 anos de idade, às vezes com 60 anos de idade, a pessoa está trocando de carreira e indo fazer profissionalmente aquilo que ela já fazia sem ser paga. E faz todo sentido ela ir fazer profissionalmente aquilo que ela já fazia de graça, porque quando ela faz profissionalmente o que ela fazia de graça, ela tá no máximo da habilidade dela, ela tá no máximo da entrega dela. Aquilo que a pessoa tá a todo momento se dedicando, mesmo sem ganhar dinheiro, também vai ser a coisa que vai fazer mais sentido ela ser paga no fim das contas. Porque é o máximo grau de habilidade, o máximo grau de entrega, o máximo grau de coração que ela coloca ali, né? E a pessoa que está do outro lado, seja um cliente, seja um empregador, o que é que seja, sente isso também, né? Gente, era isso que eu tinha de conteúdo aqui separado para hoje sobre propósito de vida. Esse tema ele é um pouquinho mais subjetivo, né? Então, ontem a gente teve uma live mais estruturadinha em tópicos, esse ficou um pouco mais uma conversa, né? Talvez mais informal e até mais filosófica, mais subjetiva, né? Mas isso faz um pouco parte do tema propósito em si, ele é um pouco mais subjetivo mesmo. E isso exige também vamos dizer assim, uma dedicação extra nossa também, né? Para a gente estar sempre buscando trazer isso para a prática da maneira que a gente conseguir. Se vocês gostaram desse conteúdo, né, ou quiserem recomendar para alguém, a gente tem um curso online sobre propósito de vida. Esse curso tem 17 videoaulas gravadas, tem conteúdos de exercícios também, ferramentas e autodesafios práticos para praticar no dia a dia na nossa rotina, que vão nos conectar com o nosso propósito. Esse curso chama Como Encontrar Seu Propósito, Primeiros Passos. Então ele é uma introdução para a gente começar a se conectar mais profundamente com o nosso propósito de vida, tá?
se vocês tiverem interesse, quiserem recomendar para alguém, tá, o link está na nossa bio, tá? Então aqui no perfil do nosso Instagram tem um linkzinho, dentro desse linkzinho tem vários outros links. Um deles é o curso de propósito de vida, tá bem? Obrigado pela participação de todos que estiveram aqui ou passaram por aqui. A gente vai tentar deixar essas lives disponíveis também em algum lugar, algum canal nosso, talvez no YouTube ou aqui no Instagram do IGTV também. O Edson está comentando que acredita que a parte mais complicada ainda é encontrar o propósito. Talvez, né? A gente vê isso até no momento... Estava até vendo uma pesquisa agora sobre o coronavírus, né? Que tem várias pessoas procurando seu propósito de vida, né? As buscas no Google sobre esse assunto até aumentaram, né? Porque a gente está diante de várias dúvidas e a gente fica tipo, por que isso tudo está acontecendo, né? Qual que é o sentido da vida, né? E talvez essa seja a busca maior de todos nós, né? Então faz sentido que seja talvez o mais complicado, assim, ou mais o objetivo que mais persiste, né, na nossa vida, porque ele vai estar sempre presente, talvez até o nosso último dia e a gente vai continuar lapidando essa busca. Gente, obrigado pela participação de todos, boa noite, obrigado quem comentou, quem participou, quem indicou para alguém, e nos vemos nas próximas. Até mais.